conosco não pensa que quem não é contra nós é por nós. Conosco quer ser Jesus. Aí Jesus é quem disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Significando dizer que Jesus é o centro absoluto de todas as coisas, em relação a todas as criaturas, a todos os entes existentes, em relação a todos os seres humanos. Nele tudo subsiste, ele é o centro de todas as coisas. Jesus, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Entre os homens, entre todas as criaturas, entre átomos, partículas subatômicas, mundos visíveis e invisíveis. Ele está no centro de tudo. Nele tudo subsiste. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Em qualquer dimensão. É isso que conosco quer ser. Porque como foi que conosco tratou o homem que estava expelindo demônios em nome de Jesus, proibindo-o? Porque não segue conosco? Tratou como se conosco fosse não só o centro de todas as coisas, mas um centro caprichoso e diabólico. Porque o centro de todas as coisas, que é Jesus, não pergunta se a pessoa está perto dele, longe dele, e está apenas dizendo que quem não é por ele, quem não anda, quem não diz amém para o amor, é contra ele. Quem com o amor, com a paz, com a misericórdia, com a compaixão, com a graça e com a verdade não ajunta, espalha em relação a ele, que é o caminho, a verdade e a vida, em quem todas essas coisas têm sua encarnação. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso, ele jamais diria isso àquele homem. Porque ele era o primeiro a dizer a alguns que queriam seguir com ele, não. Ele que é ele, não diz que todo mundo tem que estar fisicamente andando com ele enquanto ele estava fisicamente entre nós. Ele crê tanto nele que ele manda a gente para longe dele, sem medo algum de que as pessoas se percam dele. Isso é Deus. Que disse ao gadareno: não, vai para casa, vai para os teus, conta o que Deus fez por ti. Para o homem que tinha uma legião de demônios, ao invés de interná-lo e dizer ele só vai sair daqui a 6 meses, quando a nossa lavagem cerebral tiver lavado mais do que os demônios sujaram na cabeça dele. Jesus acreditava e era e vivia o que ele ensinava. Ele disse que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Você crê nisso, e quem crê nisso é aquele que é nascido do Espírito. Por isso, se aquele homem que ele havia libertado, aquele gadareno, tinha nascido dele, para ele não havia especulação a esse respeito, ele conhecia os que eram seus, ele mesmo tinha liberdade de dizer, nos dias da sua carne, nos dias da sua fisicalidade, nos dias em que estar com ele seria estar andando fisicamente ao lado dele, ele acreditava mais nele, na ausência-presença dele, do que no físico. E por isso diz para o homem: volta para os teus que vai ser melhor para ti. Ele é assim, por isso ele jamais diria àquele homem, apenas porque o homem não seguia fisicamente com ele, que o homem parasse de expulsar demônios, porque para Jesus o que importa
não tem nada a ver com a proximidade que algum grupo humano possa ter da informação Jesus ou do Jesus informação, que hoje é o nosso Jesus correspondente ao Jesus físico. O que corresponde ao Jesus físico entre nós, já que Jesus não está fisicamente entre nós, ele está acima de todo principado e potestade, é o quê? Qual é o correspondente do Jesus físico entre nós? É o amontoado de informações cristãs que conosco tem, que conosco possui, que conosco arquiva. Aí esse é o assunto de conosco. Jesus jamais proibiria o homem, porque para Jesus não existe um conosco geográfico e não existirá jamais. Haverá apenas um Emanuel, um Deus conosco que possa ser assim confessado por indivíduo a indivíduo que diga Cristo vive em mim. Porque não existe esse ajuntamento coletivo de indivíduos sem Cristo vivendo neles, que pelo mero fato de se ajuntarem em nome de Jesus no ambiente de conosco, façam com que o Jesus que não mora em nenhum dos indivíduos passe a habitar o lugar de conosco, só porque existe agora um tal de conosco que não tem coração e que não existe. Porque só existiria se cada indivíduo presente no ajuntamento estiver tomado da presença real de Jesus. Do contrário, conosco é uma fantasia, ainda que ganhe concreção física, como igreja, como movimento visível na história, como o cristianismo, por exemplo. O que Jesus está nos dizendo é que um dos surtos contra os quais a nossa atenção tem que ser maior diz respeito a essa capacidade que a gente tem de enlouquecer na relação em conosco. O cara vê a transfiguração, tem revelações extraordinárias, está expulsando demônios, está tendo poderes antes jamais por ele sequer sonhados serem existentes, e agora ele experimenta na vida dele. Na linguagem de Hebreus ele começa a provar o mundo por vir, os poderes do mundo por vir. Começa a ser tocado por dons de Deus. E essa é uma coisa gloriosa, como diria o meu pai, ao mesmo tempo em que é uma coisa trágica. É gloriosa se você se mantiver absolutamente posto todo dia, toda hora, revendo a sua consciência, o seu coração, renovando o seu entendimento, não se conformando com este século, porque se você se conformar com este século, o seu sentimento de ter penetrado e sido penetrado por algo desconhecido pelo século, não sendo mantido como gratidão, como consciência na graça de que tudo vem de Deus e não tem nada a ver com a gente, é bondade de Deus, fala apenas do amor de Deus e não fala nada acerca de nenhum mérito nosso. Se essa consciência da graça não estiver estabelecida, o cara surta. Conosco fica doidinho. Daqui a pouco conosco diz, olha, Jesus, pode ir que a gente segura a onda. A gente te informa. Prometemos que te mandamos um e-mail de vez em quando dizendo, mestre, nosso concílio decidiu agora que a Trindade vai ser assim. Decidiu agora que os pecados capitais serão esses, ou vão ser reduzidos de 10 para 7. Ou que em tempo de crise o dízimo muda para 20. Ou que em tempo de fartura a gente diminui para 5. Ou que a gente, mesmo Jesus tendo cancelado tudo na cruz, a gente não pode dizer que dízimo não é uma obrigação, senão a grana não entra pela via do medo.
A gente não pode dizer que dinheiro dá quem quer e que tem que ser espontâneo e que só tem valor diante de Deus se for feito com alegria. Porque não dá para a gente acreditar na espontaneidade do amor das pessoas. A gente é que acredita mais na coerção, no medo, na obrigação, no vício, no hábito, na construção de uma consciência frágil e tão angustiada que se um dia o indivíduo não puder dar naquele mês para socorrer a mãe, ele peça dinheiro emprestado no banco, mas não deixe de colocar aqui, porque senão o senhor não vai abençoá-lo naquele mês. A gente sabe que não é assim, mas a gente não deixa de dizer. Porque senão as coisas não funcionam e o senhor fique aí assentado em glória, porque a gente agora está entendendo muito bem de gestão, de business. Aqui, naquele seu tempo, tudo era muito incipiente. O senhor ainda tinha um tesoureiro que não era nem auditado, por isso é que virou ladrão e traidor. Agora não, a gente sabe tudo. Ih, a gente informa. Enquanto isso, a gente põe ordem na casa. Porque esse negócio de um monte de gente sair falando em teu nome por aí, sem se apresentarem a nós e sem a gente dizer pode, não vai dar certo. É porque o senhor nunca foi dono de uma empresa. Senão o senhor saberia. O senhor nunca foi um político, nem um governador, o senhor não tem essas experiências, foi da manjedoura para o exílio, do exílio para a carpintaria, passou a vida fazendo banco de graça, e não era para botar dinheiro, era para o povo botar a bunda. Agora, a gente não. A gente tem outras experiências que o senhor não tem. Então, nós prometemos que aperfeiçoaremos os métodos, diminuiremos os Judas entre nós, porque a gente vai farejá-los à distância. Até os que estiverem fazendo a coisa certa, mas não estiverem sob a nossa jurisdição, estarão fazendo a coisa errada. Porque o que é certo não é fazer a coisa certa, está sob a nossa jurisdição. E a gente sabe que ele está fazendo em nome de Jesus, e a gente ama o Senhor de todo o coração, e é ao Senhor que a gente serve. Mas o Senhor há de compreender que será melhor para o seu nome, para a sua imagem na história, se nós mantivermos toda iniciativa que tente acontecer em seu nome debaixo do nosso guarda-chuva. Do contrário, a gente não pode dar garantias ao Senhor de que esse pessoal não vai se perverter no caminho e não vai começar a falar besteiras horríveis a seu respeito. E aí como é que o Senhor vai ficar? Quem é que vai cuidar do seu nome na terra? Então é melhor deixar a gente proibir quem a gente proibir, confia na gente, no nosso tacão, no nosso discernimento. Porque nós só queremos o melhor para Deus na terra. Afinal de contas, nós somos conosco, nós somos a igreja, nós somos os representantes de Deus na terra. Em outras palavras, nós somos Deus na terra. Porque a resposta de Jesus disse a eles isso: olha, Deus na terra sou eu. É em relação a mim, que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não é junto espalha, mas isso é em relação a mim. E eu sou a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu é que estabeleço o centro relacional em relação a cada homem, conforme eu decida, em qualquer que seja o ambiente, grupo, geografia, etnia, tribo, nação, língua da terra. Eu... E não vocês. Vocês não são o absoluto sou eu, vocês são a relatividade me seguindo. Vocês são a relatividade histórica que está tendo o privilégio de me seguir, não de me representar. Vocês têm o privilégio de
serem os meus levadores de recado, e só serão autorizados não pela autorização de vocês serem os levadores de recado. Quem autorizará vocês será a fidelidade de vocês ao recado dado a vocês. Se chegar inteiro do lado de lá, vocês são verdadeiros. Se chegar mutilado do lado de lá, vocês são falsos. É simples assim. É o máximo que eu dei a vocês. É o privilégio de levar a palavra. Se levarem na inteira, vocês são da verdade. Se a mutilarem, vocês são da mentira. E a existência de um Judas entre eles era a demonstração divina de tamanha relatividade, como se não bastasse a existência de cada um deles em todas as relatividades que todos eles apresentaram o tempo todo. Mas conosco não quer admitir sua relatividade. Conosco quer virar Jesus, quer virar Deus, quer virar o representante de Deus, quer ser absoluto na terra. Esse é o surto de conosco o tempo todo. É esse o surto que faz você nem perceber o quão surtado de conosco você está. O melhor de nós aqui ou ali, me vendo lá na VMV-TV, está entupido de conosco sem sentir. Eu expulso conosco de mim todo dia, ainda hoje. E vou expulsar até o último dia da minha vida. Porque a invasão de conosco em mim foi poderosa. Eu nasci em conosco. Eu sou neto de gente que seguia o espírito de conosco com fidelidade. E sou neto de um outro lado de gente que seguia o espírito do conosco cristandade, com toda a difusividade, mas por séculos e séculos. Eu nasci no lado conosco da geografia política do planeta Terra. Além do que, eu me converti a Jesus e fui discipulado em conosco. Eu servia conosco, servindo a Jesus em conosco de todo o coração, mas devagar conosco foi me engolindo. Eu comecei pregando nas praças, depois de 10, 12 anos, estava pregando mais em conosco do que em qualquer outro lugar. E mais para o povo de conosco do que para qualquer outro povo. E com temas mais vinculados a conosco do que vinculados a Jesus e a vida, devagar. Grandes análises sobre a igreja, sobre o fenômeno conosco. A sociologia de conosco. A história de conosco. O fenômeno do cristianismo. A igreja fenomenológica. Conosco é poderoso. A gente começa amando a Jesus e daqui a pouco está engolido por conosco sem sentir. E aí, Jesus diz que conosco vive esse surto de querer o lugar de Deus na terra, de não aceitar sua relatividade, de confessar com a boca que Jesus é absoluto e na prática assumir que o absoluto de Jesus é conosco. Aí o surto vai crescendo. Não só a igreja, esse grande conosco, vira Deus na terra, mas ela vai tendo os seus semideuses entre ela, e ela mesma dá autoridade a esses semideuses o tempo todo, para que reinem sobre ela. E aí passa a ser muito mais importante o que eles digam do que o Evangelho diga. Tem gente que lá no fundo do coração diz, as coisas eram assim nos dias de Jesus, mas hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Quando eu vejo alguém dizer que as coisas eram assim nos dias de Jesus, mas hoje não dá mais, eu sei que esse indivíduo está servindo e seguindo conosco em nome do nome Jesus, mas não tem mais nada com Jesus, é apenas um seguidor histórico de conosco.
serve a esse Deus chamado conosco. Aí Jesus vem e diz a conosco: olha, eu tenho ovelhas não de conosco, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Eu é que sei onde eu tenho as minhas ovelhas. Eu é que conheço as minhas ovelhas, elas é que me conhecem a mim. Elas ouvem a minha voz, toda vez que uma delas ouve a minha voz, até no vento e na brisa elas discernem, mesmo sem conosco chegando lá. Vocês estão pensando que eu estou limitado a conosco? O que conosco pensa que é? Virou Espírito Santo? Virou vento? Conosco é pesado demais. Conosco vive para proibir, o vento vive para liberar. E Jesus disse que o que é nascido do Espírito é assim como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso é tudo que conosco não admite. Conosco quer saber de onde ela está vindo, para onde ela está indo, e mais, quem é que vem com ela e quem é que não vem com ela, e quem que ela deixa vir e quem que ela diz para não vir. Conosco é tudo, menos filha do nascimento no Espírito, menos filha do novo nascimento. E o Espírito de conosco entra na gente com a sutileza danada. E eu dizia, eu arranco pedaços de conosco em mim o tempo todo. Quanto que você pensa que não há de conosco no seu olhar? Qual é a sua primeira tendência, por exemplo, quando você vê um muçulmano doido na televisão, ou aquela mulher ali com um punho desse tamanho assim? Eu duvido se a resposta natural do seu coração não seja pensar nele como outro, totalmente outro em relação a mim, distinto de mim, que não tem nada a ver comigo, que está do lado errado das coisas. E conosco, na mesma hora, se conosco tem coragem de dizer a quem está fazendo a coisa certa em nome de Jesus, realizando a obra certa, que é expulsando o diabo, que o cara não pode prosseguir e o proíbe, ainda mais com aquele que não pareça, seja diferente e eventualmente seja o equivocado mesmo do processo. Aí é que conosco desce matando. E esse espírito, gente, de conosco, é formado pela diluição das nossas individualidades à medida em que a gente vai ficando flácido em relação ao compromisso pessoal de seguir Jesus e o Evangelho, e vai transferindo a responsabilidade para a média ponderada de conosco, como sendo a média do nosso discipulado, e já não mais o chamado radical do Evangelho. E aí, quando isso se instala na gente, a gente passa a ser conduzido pelo superego de conosco e não mais pela consciência do Evangelho em nós como indivíduos. Aí a gente vira religioso, a gente vira discípulo de conosco, a gente vira esse cara que é soldadinho de chumbo, esse cara que já não segue Jesus por Jesus e com consciência pessoal, mas apenas caiu na acomodação e pergunta, qual é a média em conosco que é para eu me situar? Se eu me mantiver na média de conosco, está tudo bem. Aí eu ando com conosco não me enche o saco. O cara já acredita em conosco de maneira idolátrica, porque ele não acha que conosco tem essa bola toda, mas conosco é conveniente para o surto que ele adquiriu e não sabe se desvencilhar dele. Aí o outro passo é que conosco o diluiu tanto que ele, conquanto seja membro de conosco, em si mesmo agora já não tem mais nada do eu original que o colocou nessa viagem, que depois de alguns anos o devolveu a ele mesmo, vazio de evangelho, cheio de conosco, sem uma consciência, só com um superego, sem essência, agora só vivendo da imagem, sem mais a experiência de Jesus, agora só com muito relacionamento em conosco. Aí ele é o perfeito crente,
que me escreve no site todo dia, com a mesma ladainha: sou membro de Conosco, estou decepcionada com Conosco, dei para um garoto de Conosco, o garoto de Conosco não ficou comigo depois. Hoje eu me escreveu dizendo: o que é que eu faço? Eu peguei 2 mulheres de Conosco, juntas. Aí, por circunstâncias, eu contei para minha mulher e ela me perdoou. Mas por circunstâncias também que fugiram ao meu controle, eu tive que contar ao meu pastor. Mas eu contei só de uma delas, porque a outra era a filha dele. E aí eu suprimi essa parte do pastor, contei só da outra. Mas agora eu estou assim muito angustiado, ele me disciplinou, eu estou todo disciplinado lá e eu não sei se eu volto para ele e confesso logo tudo, que a filha dele também me deu, e chamo logo os maridos das 2 e digo: olha, meus irmãos, eu traí vocês, porque afinal de contas vocês são meus irmãos, mas eu comi as suas mulheres. O que é que o senhor acha? O que é que eu faço? Eu digo: você deve estar querendo se vingar de todo mundo porque foi disciplinado, né? Só pode ser, meu irmão. Que fúria é essa, rapaz? Mas Conosco faz isso. O cara fica assim, sem nada de consciência pessoal nenhuma. Conosco gera esse tipo de pateticidade. Porque as consciências individuais vão desaparecendo, diluídas em Conosco, depois o que fica na consciência do indivíduo é apenas a confusão de Conosco, o superego de Conosco, ele não sabe mais de si. Agora, isso afeta todas as dimensões da vida da gente. A gente adquire as vaidades de Conosco sem perceber. A gente julga as pessoas com o olhar de Conosco sem perceber. A gente divide o mundo numa geografia de quais são as presenças de Conosco na Terra. Então esse é o lado bom do planeta e aquele é o lado ruim do planeta. Veja que praticamente todos os nossos preconceitos são herança de Conosco em nós. Os nossos. Os dos indianos são outros. Mas os dos nossos é desse Conosco que a gente chama de igreja. O deles é do Conosco que eles chamam de mamãe índia ou qualquer outra coisa. Mas cada um tem seus Conoscos. Algumas famílias são Conosco poderosos, são Conosco religiosos. Não só do ponto de vista da influência psicológica, mas da fabricação de uma cultura poderosa, de uma autonomia e de vanglória acerca do caldo e da cultura familiar tão grande, que o indivíduo, membro daquela família, ou todos eles, são surtados como família. Eles são melhores do que os outros mesmo. Eles sentem que eles têm uma importância, uma superioridade. E os indivíduos de Conosco? Pelo amor de Deus, Conosco só tem gente com falsa humildade dizendo: não, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho mais do que mereço. Eu odeio essa frase. Se você quiser me ofender, fale isso. Eu engulo, quase toda semana eu engulo assim alguns. Eu perguntei: aí, tudo bem, meu irmão? E o cara: graças a Deus, melhor do que eu mereço. Eu digo: pelo amor de Deus, para com isso, bicho. Melhor do que você merece. É só um pouquinho melhor do que você merece. E pelo amor de Deus, se for só um pouco melhor do que você merece, você está morto 1 bilhão de vezes, sepultado num buraco negro, que viajou por um buraco de minhoca no universo, que caiu num mundo paralelo de zés ninguéms que não sabem que existem. É o melhor do que você merece. Para com isso. Ser é pura graça. Qualquer outra coisa é ingratidão. Ter consciência de si é pura graça. Qualquer outra coisa é ingratidão.
Então, frequentemente o que você percebe é que o caldo de conosco presente em nós determina quase todas as nossas interpretações da vida, a própria leitura do Evangelho. É uma leitura pré-definida pelas pré-compreensões que nós herdamos de conosco. Na hora que a gente tem a coragem de jogar fora e ir jogando fora tudo que a gente vai encontrando que é de conosco e não é de Jesus, o Evangelho vai virando outra coisa para nós. E como consequência, o nosso ser começa a experimentar a verdadeira promessa da palavra de Jesus, que não é para conosco, é para indivíduos que nascem de novo. Conosco não nasce de novo, só indivíduos. Conosco só tem algum sentido se os indivíduos que compuserem conosco forem pessoas que andem em Deus e no amor de Deus. Do contrário, conosco é só um clube de surtados. Os mais surtados de todos e o pior de todos os clubes é o que tem coragem de dar ordens àquele a quem eles chamam de mestre e senhor, de informar a Deus, de dizer Deus existe, mas a gente é que proíbe, de dizer isso aqui é generosidade de Deus, mas Deus é bom demais, Deus não sabe das coisas, a gente tem que botar uma medida no exagero da graça divina. A gente tem que geografizar, a gente tem que controlar, a gente tem que determinar, a gente tem que exercer poder, ou a gente tem que se sentir fazendo parte do grupo e do núcleo de poder. Essa é uma coisa terrível quando vai entrando na gente. Isso aí constrói todas as barreiras de separação, isso cria todas as tiranias, todos os despotismos, fabrica todas as seitas, gera todos os reducionismos de pensamento, produz as piores doenças mentais, gera o povo mais perversamente dissimulado da terra, que são aqueles que falam em nome do Mestre e do Senhor, e que matam gente boa de Deus só porque não pertence ao clube, e que proíbem, e que correm atrás, e que perseguem, e que fazem de si o absoluto, embora não diga que Jesus é que é o absoluto absoluto. São os grandes estelionatários, são aqueles que acabam se transformando nos inimigos de Deus na terra e os inimigos dos homens de boa vontade, que estão expulsando demônios genuinamente em nome de Jesus, mas conosco o proíbe. Porque eles não parecem conosco, não seguem conosco, então conosco acaba virando o diabo, proibindo aquele que não segue conosco, mas que segue a Jesus, ainda que não dono de todas as informações que conosco possui, mas de fé suficiente para, em nome de Jesus, expulsar o diabo real da vida do ser humano concreto. Mas mesmo assim conosco prefere exercer o seu suposto poder de quarta pessoa da ex-trindade do que dizer que Jesus é Senhor, admitindo a liberdade do outro, ainda que totalmente dessemelhante dele, porém recebendo a vindicação de Jesus pelo próprio fato de que o que ele faz em nome de Jesus pode não parecer com a gente, mas se carregar o conteúdo inteiro de quem Jesus é de Jesus. Está juntando com Jesus, não está espalhando. A gente tem que cair na real. Nosso conosquinho não tem poder, e Deus nos livre de ter, de se tornar qualquer outra coisa do que um ente relativo, totalmente relativo. De gente que ande grata se não estiver sendo perseguida.
Que não fique querendo que o mundo nos sirva. A gente está aqui para servir, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Quem não é contra nós já é por nós. Quem não estiver trabalhando contra a gente, querendo nos destruir, já está a nosso favor. Já está jogando o nosso time se não estiver contra a gente. Porque nós somos totalmente relativos. Nós não somos o absoluto de nada. E a gente não está aqui para implicar com a vida, para antipatizar com a graça de Deus, que a gente não tenha visto a emissão proceder das nossas proximidades, a gente não tenha reconhecido a firma. A gente, de fato, está aqui para também compreender que seguir Jesus é nosso privilégio, não é nosso direito. É nossa alegria, não é o nosso poder sobre os homens. É o nosso chamado ao serviço e não ao domínio, à morte e não à sobrevivência a qualquer preço. A ordem de Melquisedeque, que reconhece a graça de Deus em todos os homens, mesmo naqueles que não seguem com a gente, estão longe de nós, mas que são gente boa de Deus, expulsando os demônios que existem com os recursos da misericórdia que eles discernem. Nós somos aqueles que só continuaremos a ser gente boa de Deus no conosco que fazemos se continuarmos mantendo o olhar limpo para encontrarmos gente boa de Deus que conosco não anda e que conosco não parece. É só essa capacidade de continuar vendo a graça de Deus no próximo, no samaritano mais diferente da gente, é que nos salva do nosso espírito de perversão coletiva em conosco, de fazermos de nós mesmos, como coletividade, do ajuntamento dos semelhantes, um ente superior, à medida de todas as coisas, que acaba por fazendo da gente aquilo que no crente absolutamente mediano à nossa volta a gente vê acontecer, que é um processo de enfraquecimento da consciência. São pessoas que não têm a mínima consciência de nada, são guiadas pelo superego coletivo, creem na teologia moral de causa e efeito, continuam em barganhas constantes com Deus, vivem o tempo todo com ou um sentimento em bipolaridade, ou com um sentimento de domínio, ou quando qualquer relatividade esmagadora os acometa e que apenas revela a realidade de quem sejam, eles vão para o outro polo. Eu não presto, eu não sirvo para nada, se desviam de conosco, nunca mais aparecem. Essa é a história do negócio. Porque você não vê as pessoas de fato mantendo a experiência de Jesus, a única realidade para a qual nós somos chamados, viva no coração. Quem entende isso vai ter que praticar isso a vida inteira, todo dia, porque conosco não desiste. E nem a gente desiste fácil de conosco. Conosco é confortável, conosco faz supressão de exercício de consciência individual, conosco diz: deixa que eu decido por você, e transforma você num irresponsável, num grande e piedoso babaca cósmico. E essa foi a coisa mais santa que eu disse, concluindo o que eu tinha a dizer. Vamos ficar em pé.
Gente boa de Deus, deu para notar que se a gente fosse ficar no tempo de conosco, eu ia até o fim de 2010, porque conosco seria inesgotável. Mas eu acho que eu disse a vocês o suficiente no que diz respeito a dar uns balizamentos bem básicos, porém úteis, para as pessoas se interpretarem conosco, discernirem a vocação surtada de conosco para querer representar Deus na terra e para perceberem quando o surto, porventura, esteja chegando perto da mente de cada um de nós. Que é aquilo do que no caminho da graça, entre tantas outras coisas, a gente tem pedido ao Senhor Jesus para deixar a nossa mente livre de ser acometida, por exemplo, pelo mal essencial de conosco. Nós todos carregamos o soro positivo. Todo mundo aqui é soro positivo de conosco. Tem uns em quem de vez em quando o sintoma já se manifestou. A imunidade é baixa, a gente nota que a pessoa é tendente a muitas fragilizações e contrações de doenças oportunistas. Agora tem outros não, que só são soro positivo. Sabem, já verificaram, admitem, choram e dizem: eu sou soro positivo. Agora, não tomam o coquetel eterno do sangue de Jesus para ficarem livres do negócio. Às vezes o soro positivo que o indivíduo já se acostumou a ele, que não tem muita chance de se manifestar de maneira flagrante, dependendo do nível de doença psicológica do cara, desculpem eu dizer, mas há pessoas que, mesmo que ficassem curadas, não diriam que estavam, porque a conveniência de sofrer daquela doença abre muitas portas para o manipulador. Então, o que eu estou dizendo é que o melhor de nós aqui é soro positivo que não manifestou nenhum sintoma ainda, mas fique sabendo, não dá para ter nascido onde a gente nasceu, com as influências que a gente teve e não ser. Soro positivo de conosco. Que a gente tem que todo dia manter a mente e o coração conscientes, para que essa coisa seja arrancada de dentro de nós. Porque isso afeta o casamento da gente. O casamento em conosco é uma desgraça. O cara não ama a mulher, quer que ela seja submissa às patadas dele. Ela vai ficando com ódio dele, e quanto mais se submete a ele, mais o odeia. E todo mundo recebe em conosco o testemunho de que aquele casal é perfeito, porque a mulher se submete ao marido e o marido entra de mãos dadas com ela na hora do culto. E ninguém sabe que cultura existe fora dos cultos deles. Filhos, pobres filhos de conosco e em conosco, em geral surtam na adolescência, sob a pressão de conosco. E as culpas de conosco são as piores que existem. Em conosco, o diabo oprime mais do que na macumba, minha gente. A gente aqui não nota, porque é uma opressão feita em nome de Jesus, que adoece a mente, e nunca diz a você que aquilo é possessão. De fato não é possessão de nenhum espírito. É pior do que isso. É doença do seu espírito mesmo, que conosco gera. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Andar uns com os outros só faz bem, se todos nós
fomos apenas e tão somente discípulos de Jesus e jamais discípulos de conosco. Por isso, aqui no Caminho da Graça, minha repetição simples e aparentemente óbvia, porém eu sei porque a faço, é que vocês são chamados a serem apenas discípulos de Jesus. Ninguém aqui é discípulo do Caminho da Graça. O Caminho da Graça não existe, minha gente. O Caminho da Graça só é feito por quem anda com graça em cada passo da vereda do caminho da vida. Só existe esse caminho que os nossos passos façam em Jesus, com graça. Do contrário, o que é o Caminho da Graça? Eu não conheço esse lugar, nem esse ambiente, nem esse espaço mágico, nem esse poder, e nem creio nele. Eu não sei quanto tempo o Senhor me dará de vida, mas se Ele me der vida longa, vocês me ouvirão dizer até o fim da vida as mesmas coisas. Porque se isso não for dito o tempo todo, o povo de conosco esquece Jesus, deixa de ser o povo de Emanuel, de Deus conosco, e passa a ser apenas gente surtada, que caminha um com o outro, cada um alimentando a doença do outro, enquanto cultuam conosco esse ente maior do que Deus, chamado igreja, cristianismo, cristandade, que perverteu o significado de igreja, que perverteu o significado de ser cristão, que perverteu o termo evangélico, que a gente não pode mais nem usá-lo, que perverteu o dom de pastor, que virou função e depois virou especialidade em saques ilícitos, em manipulação. Perverteu tudo. Perverteu Jesus, que ficou a cara do diabo. Que perverteu Deus, que ficou com a cara de uma divindade caprichosa, avarenta, mesquinha, canalinha, salafrária, que só gosta de dinheiro, perversa, pior do que os deuses astecas. Eles não pedem sacrifício de sangue, porque ele não pede sacrifício de sangue porque ele não é burro. Ele quer você vivo, dando dinheiro para ele em grande quantidade, e só dinheiro, e só dinheiro, e só dinheiro. Ele não quer o seu amor. Ele não diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele diz, filho meu, dá-me toda a tua grana. Esse é o Deus de conosco. E eu lhes digo, esse Deus desse Deus diz, é o que eu chamo de diabo. Essa palavra não é dura, ela é somente verdadeira. E quem me dera em Jesus, não só vocês aqui, mas todos os muito mais que me veem ali, a tornassem digna de toda aceitação. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu sabes que é contigo mesmo, em Tua presença, que eu estou. Espero que cada um aqui esteja também, porque eu sei que eu estou diante de Ti. Tu sabes que cada escolha da minha vida tem sido feita por causa do Evangelho e não de conosco. Eu já negociei com conosco muitas vezes e te traí por fazer isto. E hoje, depois de já ter chorado amargamente, eu repito a Ti todo dia que te amo, que quero te seguir, que quero ser Teu discípulo e somente Teu, e que conosco é apenas uma circunstância, que o amor fraterno, que o discernimento do significado do Teu nome para nós e para muitos outros de nós, faz reunir como um ajuntamento de fé e de amor, que só terá sentido se o nosso amor não for apenas
pela alegria do clube que formamos, que seria trágico, porque viraria idolatria fraterna, mas sim amor por ti que nos reúnes. Pelo amor do teu nome, mantenha o nosso coração ligado a ti e disposto a viajar na própria mente, ver a multidão das construções que conosco fez, conosco em nós realizou, das basílicas, das babés, dos pilares, dos altares que conosco ergueu na gente, dos códigos, das leis, dos mandamentos, das neuroses, das culpas, das paranoias, dos surtos. E salva-nos disso para ti, Jesus. Nós queremos ser apenas gente boa de Deus, gente do bem, gente do Evangelho. Humanos, amigos de todo outro humano, com os olhos abertos para ver a graça de Deus em toda a terra. E para torcer pela graça de Deus ser encontrada em cada outro ser humano, em maior ou menor dose. Dá que a gente deixe de ser os que proíbem, os que são contrários à tua graça na terra, porque assim a gente se torna inimigos de Deus enquanto confessa o nome de Jesus. Permite que nós não sejamos mais aqueles que proíbem, mas aqueles que celebram a surpresa de ver como Deus é livre, para além de nós, para além de conosco, para além do que a gente reconheça como igreja, porque só tu sabes onde está a tua igreja, quem são os teus filhos, as tuas ovelhas, aqueles que conhecem a ti, que tu conheces a eles. O que importa é que cada um de nós busque conhecer e ser conhecido por ti, e vivermos assim todos os dias, sem que nada nos distraia de que o nosso chamado é de fato apenas este, e que o resto é natural se nós seguirmos apenas a ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.